Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje nós vamos trabalhar um fato relevante que saiu do XP Malls. Saiu também de uma empresa que talvez nem tantas pessoas conheçam, que é a Cine Properties. Basicamente, nós tivemos aqui uma venda bastante substancial, na ordem ali de 1,8 bilhões de reais. Claro, o XP Malls não tem exatamente todo esse dinheiro para dar de uma vez, só que nós vamos olhar exatamente como foi essa compra e entender como ficou realmente a estrutura por dentro e, claro, a organização administrativa de cada um desses shoppings que foram comprados. Claro, eu vou trazer para você também um dado extremamente importante, um pouco sobre o NOI e o quanto eu estimo que nós teremos de impacto dentro da receita do fundo. Claro, não é uma análise exatamente ali na vírgula, porque o fato relevante ele não trouxe exatamente todos os dados necessários para a gente fazer essa conta certinha. Só que estimando aqui algumas coisas, que depois eu vou mostrar as premissas nas quais eu me baseei, você vai poder concordar ou discordar comigo, mas você pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu vou querer saber, primeiro, se você concorda com a tese que eu trouxe, e segundo, se você investe no XP Malls. E agora, para que a gente possa ir para o vídeo, fica a vinheta. Bem, na data que eu gravo esse vídeo, saiu este relatório aqui, basicamente, saiu essa notícia falando que um fundo imobiliário, o gigantesco XP Malls, fechou um negócio de 1,85 bilhão de reais. Basicamente, aqui nós temos alguns shoppings, né, que ele fez a compra, nós já vamos olhar cada um deles, mas ele coloca aqui que essa Cine Properties e o fundo imobiliário XP Malls assinaram nessa terça-feira, dia 27, memorando de entendimento vinculante para compra e venda de participação de 6 shoppings. Nós já vamos avaliar cada um deles, calma aí. Avaliados aqui em 1,5 bi, sendo a maior transação do setor ainda aqui em 2024. Ou seja, o ano praticamente nem começou, mal alcançamos o mês de março e nós já tivemos uma das maiores negociações aqui dentro. Então, para que a gente dê uma olhada, você vai ver aqui no fato relevante comigo quais shoppings que ele comprou, tá bom? Você vai poder enxergar aqui que ele fez compras bastante interessantes, que eles basicamente depois vão mostrar um pouco do racional, mas eu já vou antecipar algumas coisas aqui para você, tá bom? Olha só, antes da gente enxergar cada um dos shoppings, olha aí só, Santo André, São Paulo, São Paulo, São Paulo mais uma vez, São Paulo. Poucos são shoppings aqui, ó, Goiânia e Rio de Janeiro, que eles compraram uma participação talvez um pouco mais relevante, porque não menosprezando o shopping, não é isso, não menosprezando tampouco a região, mas ao que me parece, até o próprio fato relevante trouxe o seguinte: São Paulo, enfim, goste ou não, é uma das principais metrópoles que nós temos em termos de financeiro. Quero dizer, você tem uma maior circulação de riqueza também por conta da concentração da população que nós temos. E os shoppings, eles acabaram sendo pontos bastante atrativos para a concentração desse tipo de renda, da média e da alta renda. Claro, há shoppings que vão atrair pessoas muito mais ricas, pessoas que vão atrair mais a classe média. É natural, porque você tem que atender todos os públicos e exatamente essa foi a finalidade que o XP Malls trouxe aqui. Ele trouxe shoppings de um padrão um pouco mais elevado e trouxe outros shoppings aqui com um padrão mais intermediário, um padrão não tão alto. Só que ele quis mostrar de uma certa maneira pra gente que em São Paulo ele encontrou boas oportunidades, não só de maior rentabilizar o fundo e melhor trazer um portfólio diversificado, mas também mostrar que no principal centro financeiro que nós temos, eles falaram, olha, eu quero investir nesta região. E aqui para você dar uma olhada no fato relevante, eles trouxeram o seguinte, olha só, a exposição aqui antes e a exposição depois. Ao que? Exposição do NOI em São Paulo. A gente já chega no que é NOI, tá bom? Mas vamos lá. Olha só, eles saíram de uma exposição de 53% e eles vão agora para 61% da receita total do fundo, advinda exclusivamente do estado de São Paulo. E quando você olhar exatamente aqui os shoppings que você tem, é praticamente a cidade mesmo de São Paulo. Você pouco vai para o entorno aqui, para algumas regiões tão afastadas ou um pouco mais do interior aqui de São Paulo. Ele foca mais naqueles que são da própria capital. Olhando aqui, ele mostra um pouco mais um gráfico da participação do NOI de alguns dos shoppings que eu mostrei lá em cima e você pode ver que 79% da receita que eles estão estimando vem desses shoppings que estão em São Paulo, mostrando mais uma vez a força que o estado tem. E eles trazem aqui o seguinte, ó. São Paulo é uma região core para o varejo nacional em função da grande representatividade no PIB e um potencial de consumo. Então assim, não sou eu que estou falando, mas já é algo que era vislumbrado por todos os gestores. Tanto é que quando algumas compras eram feitas em cidades não tão óbvias, em locais não tão interessantes, muitos gestores eram criticados e de fato a maior concentração em São Paulo torna o fundo, de uma certa maneira, um pouco mais defensivo, já que você tem uma maior
questão de PIB, consumo aqui na cidade de São Paulo, tá bom? Para que a gente dê uma outra passada aqui, vamos enxergar como que foi feita essa transação. Eles fizeram recentemente, que acabou, uma emissão de 1 bi, tá bom? 1 bi de reais já está no caixa do fundo. E eles vão precisar de outros 850 milhões. Como que eles vão fazer isso? São divididas aqui em praticamente 4 partes, tá? Você vai ver que nós temos o sinal, que ficou em 300 milhões de reais, que foi pago na data de hoje, uma parcela de 630 milhões, que vai ser feita na assinatura do documento, uma outra parcela aqui de 370 milhões em dezembro de 24, e você vai ver uma outra parcela de 550 milhões em dezembro de 25. O que eu quero já antecipar e mostrar para você que eu acho que valeria a pena? Eles fizeram, na própria apresentação aqui, você vai poder perceber que eles falam um pouco sobre a alienação de alguns shoppings, mostrando que eles estão trazendo caixa para dentro e muito do fluxo acaba de uma certa maneira sendo casada, porque olha só, ele vai receber 13 milhões aqui em julho, ele vai receber 4 milhões aqui em fevereiro de 2025, ou seja, ele vai receber bastante dinheiro nesse tempo para, de uma certa maneira, reciclar e trazer para dentro do portfólio mais ativos que ele achou aqui interessante, tá? Ó, aquisição do Plaza Sul, do Shopping Estação, tem aqui ó, algumas outras questões, amortização antecipada, porque olha só, vê se você concorda, né? Ele captou um certo dinheiro, ele tinha aqueles 5% que ele pode reter para fazer aqui os pagamentos, então ele decidiu fazer esses pagamentos. E ele encerrou aqui a 10ª emissão, tá bom? No valor desse 1 bilhão que eu comentei com você. Então, basicamente, você tem aqui um panorama um pouco do financeiro, né? Um pouco do racional, sabendo que hoje ele está capitalizado, tem 1 bilhão, e ele consegue pagar as dívidas que ele tem e ainda assim fazer frente a todas as outras despesas que ele está agora assumindo. Posso sim ser bastante sincero? Eu particularmente acho que não vai demorar muito, talvez ali no meio do ano ele deve chamar uma nova emissão para fazer caixa, claro, conseguindo ali uma janela boa, para já ficar defendido dessa questão aqui. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ter dinheiro em caixa em fundo imobiliário, porque ele rende o CDI, mas vamos convir que o CDI não está tão ruim assim e você, no final das contas, não vai ter uma dor de cabeça aqui no XP Malls e você vai ter um portfólio ainda mais diversificado, tá bom? Agora, o que você deve estar se perguntando? André, será que hoje a 118, pagando 8,5, valeria a pena esse fundo imobiliário? E ainda mais, André, ele está com um preço sobre valor patrimonial um pouco esticado aqui, tá vendo? Na ordem de praticamente 6% de ágio em relação ao seu valor patrimonial. Mas aqui eu fiz umas contas que, como eu te falei, a princípio elas não são as mais corretas, elas não são aquelas na vírgula, porque eu não tenho exatamente aqui o metro quadrado de todos os shoppings e da participação que eles conseguirem em cada um deles. E, de uma certa maneira, por mais que eu tenha uma projeção mais ou menos, ficaria de uma certa maneira fácil da gente fazer essa conta. E para eu colocar um pouco mais todo mundo aqui no mesmo pé, eu preciso explicar o que é esse tal de NOI, né? E aqui em cima eles trazem pra gente, deixa eu ver, eles mostram aqui pra gente um pouco do que eles estão estimando. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada. O NOI, para a gente se situar, basicamente é Net Operation Income. Basicamente significa o quanto de receita o metro quadrado, por exemplo, de um shopping dá. E aqui eles fazem exatamente esta métrica, ó, média de NOI caixa por metro quadrado. Então, vamos lá. Net, basicamente, é receita em inglês. É receita entrando das operações, Net Operation Income. Qual que é o ponto? Quando você tem uma loja, por exemplo, Burger King, você vê, por exemplo, quanto que ele gera naquele metro quadrado de receita para o fundo. Aí você vai, por exemplo, numa Renner e você vê quanto, por exemplo, do metro quadrado aquela loja está rendendo para o fundo. E no final das contas você faz um bem bolado ali, vê quanto que você tem de metro quadrado geral no fundo, vê quanto você recebe de receita e ali você tem basicamente a média, ou o caso aqui que você pode ver a média do NOI caixa por metro quadrado. Qual que é o ponto? Eles colocam aqui que hoje o XP Malls tem uma média de NOI de R$ 121 por metro quadrado, conforme você pode ver aqui, tá bom? Qual que é o ponto? Estes novos imóveis que vão vir para o fundo, eles vão trazer um NOI mais interessante, na casa aqui dos seus R$ 162 um metro quadrado. Que conta que eu fiz? E por favor, eu sei que a conta está em metro quadrado, mas eu tive que estabelecer aqui alguma proporção. E só para você ver o que eu fiz, olha só que conta interessante. Eu peguei o PL atual do fundo e eu vi que o NOI dele estaria mais ou menos aqui em R$ 121, conforme ele me trouxe. E o que acontece? Eles vão incluir mais 1 bilhão e 800 para dentro do fundo em termos de patrimônio. Qual que é a conta que eu fiz, portanto? Eu descobri
que 53, não, na verdade aqui essa proporção teria que ser inversa, que seria 47%, nós estaríamos aumentando do fundo. Explicando um pouquinho melhor, olha só, significa que este acréscimo aqui embaixo significa 47% do PL total, ou seja, nós teremos um acréscimo de 47%, o que significa de uma certa maneira que, em termos bastante chulos, nós teríamos um acréscimo em relação à receita do fundo de 47%. Basicamente essa era a lógica que eu queria trabalhar aqui com você. E aí você deve me perguntar, André, será que faz sentido eu entrar no fundo com um pouco de ágio? Será que faz sentido eu entrar recebendo um rendimento não tão interessante em face, por exemplo, de outros fundos imobiliários, inclusive até mesmo de shopping? Olha, eu vou falar para você que é bem provável que o rendimento ele tenha um leve aumento. Basicamente, nas contas aqui que eu fiz, supondo que você tenha um acréscimo aqui razoável na sua receita, mas claro, as despesas também vão subir e não é a integralidade dos shoppings que vão para o XP Malls, você viu que existem ali alguns percentuais e particularmente você vê que a Sims Property ela continuará administrando e tendo participação em todos esses shoppings. Qual que é o ponto? Eu particularmente tenho a estimativa de que nós sim teremos um rendimento um pouco maior. Para mim, particularmente enxergando as novas cotas que entraram para dentro do fundo, imaginando que haja talvez a necessidade de alguma outra emissão, é muito provável que este rendimento ele ficará muito em torno aqui dos seus R$ 11,50 para o ano de 2024 e 2025, que são os momentos nos quais o fundo ele precisará fazer frente a todo o caixa, né, que ele vai precisar levantar para pagar, e naturalmente com as receitas entrando, me parece que o rendimento vai ter esse acréscimo bastante substancial. Claro, é importante acompanhar toda a evolução do fundo nesse tempo todo, para que a gente consiga enxergar de fato se haverá ou não essa apreciação nos rendimentos que você vai receber, porque a receita vai subir muito, mas a alavancagem do fundo também de fato vai acabar subindo, e a despesa financeira, ou seja, os juros e a correção monetária, acabarão afetando um pouco do resultado. E dessa forma, portanto, você deve acompanhar os resultados, ler o relatório gerencial, mas você deve analisar tudo o que eu falei como algumas premissas nas quais você deve se basear para o seu estudo. E para que a gente encerre esse vídeo, eu quero só te fazer um convite. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o segundo link aqui na descrição, porque você vai ver que tem um comunicado importante lá dentro, que valerá apenas nessa semana. E depois, na próxima semana, haverá uma outra novidade que eu também vou trazer lá no nosso grupo do WhatsApp, que é aberto para qualquer hora você entrar lá e conversar com a gente. Então, espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui. Vou deixar a nossa área de membros e vou deixar outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.